pode fechar os seus olhos? Só para você não se desconcentrar. Eu creio que nós hoje vamos usufruir de uma unção muito profunda. E nós vamos agora aquietar a nossa alma, aquietar a nossa mente e declarar que nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso a toda a sabedoria de Deus contida no Espírito Santo que está habitando dentro de nós. E eu creio que qualquer escama que houver em nossos olhos nessa noite em relação ao nosso casamento, ao nosso relacionamento, a nossa aliança como casal, ela vai cair em nome de Jesus. Eu creio numa noite de revelação profunda, de conhecimento profundo da vontade do Pai para as nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito é soberano nesse lugar. Senhor, obrigado porque nós temos o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Obrigado porque temos o Teu Espírito que nos guia e nos conduz por um caminho de segurança, Pai. Obrigado porque temos a Tua palavra que nos baliza, mas também temos o Teu Espírito que nos ministra e nos inspira para aquilo que é específico de cada um. Obrigado pela Tua vontade se cumprindo em nossas vidas. Obrigado pela unção que despedaça todo jugo. Obrigado pela palavra que, revelada em nossos corações, pode alterar de vez o curso da nossa vida. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo, a verdade, o caminho, Ele está aqui representado no Teu Espírito Santo, representado no Teu corpo de Cristo nessa terra. E eu declaro que por conta da unção coletiva, Pai, a unção que está nesse lugar, Senhor, obrigado, porque cadeias serão quebradas, grilhões serão rompidos, e nós vamos avançar para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Eu vou precisar do teclado bem baixinho mesmo, só para eu pegar carona na unção. Glória a Deus. Querido, boa noite. Um prazer ter você aqui. Eu ganhei 3 boa noites, me senti muito lisonjeado. Nós estamos aqui hoje, você está aqui, você é um vitorioso, amém? Nós sabemos que houve bastante pressão para nós não estarmos aqui. Eu tive bastante pressão para não estar aqui, mas eu gosto de pressão, porque pressão espreme a gente, quando a gente é espremido a palavra sai, amém? E eu creio em nome de Jesus, numa noite gloriosa na nossa vida, eu creio que você veio a uma consulta médica, amém? E numa consulta médica é praxe que nós entendamos os sintomas, façamos os exames, leiamos o diagnóstico, mas no final que a gente receba o bom remédio. Não é assim que funciona? Então eu quero que você não permita que nada roube alguma parte do que vai acontecer aqui hoje, porque eu fiquei com a parte do exame do diagnóstico e deixei a parte da medicação para Marcela, amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar na primeira parte, logo em seguida ela vai completar. Nós vamos falar daquilo de sintomas, nós vamos falar de coisas que não são boas, nós vamos falar de coisas que nós precisamos conhecer para evitá-las. Então nós vamos tratar hoje sobre um assunto pouco falado nas igrejas por conta do desconforto que causa ao pregador, inclusive o que vos fala. Amém? Mas quantos sabem que numa profissão você não faz só o que você gosta? Não é verdade? Nós numa profissão, quando você é médico, você não atende só pacientes que você gosta. Quando você é professor, você não ensina só para os alunos que você gosta. Quando você é um profissional e tem uma responsabilidade, você faz o que é preciso, não o que você quer fazer. E eu creio que hoje, durante o dia, algumas vezes eu estive no Getsemane e pedi, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E eu, querida, eu vou dizer uma coisa para você, isso é uma brincadeira. Na realidade, eu creio que palavras como a que você vai receber essa noite
não só para você, mas para você lidar com outras pessoas, para você ajudar pessoas, vão fazer a diferença no que nós chamamos de ser igreja. Porque ser igreja não é só usufruir do banquete do Pai, mas ser igreja é se alimentar para, sendo fortificado lá fora, levantar pessoas, auxiliar pessoas. E nós cantamos aqui que nós queremos conhecer Jesus, queremos conhecer mais e mais do seu caráter, queremos conhecer mais e mais daquilo que Ele é. Então, quando nós lidamos com Jesus, Jesus não lidou somente com coisas boas. Jesus não esteve somente em festas, Jesus não esteve em eventos, mas Jesus precisou ressuscitar mortos, Jesus precisou curar enfermos, Jesus precisou restaurar casamentos, Jesus precisou fazer com que coisas que não estavam no lugar da vontade de Deus ficassem. E a única maneira de você tratar algo que possa não estar de acordo, quando você é um médico, você não consegue tratar uma doença sem identificá-la. Você não consegue tratar algo que é danoso sem que você identifique. E muitas vezes o que nós precisamos entender, que nós não vamos poder tratar de um ferimento sem mexer no local do ferimento. Vamos precisar higienizar, vamos precisar mexer, vamos precisar abrir. Eu tenho aqui médicos, veterinários, e eles devem compartilhar comigo, de que se um cachorro chegar com um berme ou alguma outra, ou um outro elemento que não faz parte do corpo dele, vai ser necessário um corte e uma extração daquilo. E isso é doloroso, naturalmente. Naturalmente que há uma dor quando nós extirpamos algo do nosso corpo, mesmo que aquilo não pertença ao nosso corpo. Mas quantos aqui creem na anestesia da graça de Deus? Amém? Então eu vou fazer um pedido a você. Nós vamos tratar sobre uma palavra onde, se o Espírito pegar junto, você vai receber bálsamo e condição de caminhar com mais força. Mas se você deixar que Satanás aproveite qualquer sugestão do que vai ser falado e ele entre com acusação, nós podemos estragar tudo. Então é preciso que você esteja aqui sintonizado no Espírito, amém? Você veio aqui, você venceu toda a pressão da mídia, da rede social, de tudo aquilo que nos pressionou para não estar aqui, porque você tem consciência que o corpo de Cristo é poderoso. Então você chegou aqui, nada vai roubar a semente da palavra da sua vida, amém? Para uns será vacina, para outros será cirurgias, para outros será extração, mas o que eu sei é o seguinte, você vai sair sarado, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar de um assunto pouco falado, mas necessário. Nós vamos falar de infidelidade conjugal. Amém, queridos? A vibração me diz que você adorou o assunto, mas deixa eu dizer para você que cultos de casais não podem ser regados a dar a mão, balançar a cabeça e dizer um ao outro que ama, porque o dia a dia não é assim. E nós vamos precisar tratar de coisas e ficar atento a coisas concernentes àquilo que pode nos atingir. Porque, querido, aquele que pensa que está de pé pode cair, amém? Então todos nós vamos estar atentos, porque o nosso inimigo anda ao nosso derredor buscando uma brecha. E muitas vezes eu digo, querido, a nossa brecha não está associada à nossa queda, às vezes. A nossa brecha é só uma porta para ele entrar, e pode ser por uma porta de um assunto ele chegar a outro. Muitas vezes porque você não resolve uma mágoa, ele entra na sua saúde. Muitas vezes porque você está em rebeldia, ele entra no seu casamento, ele entra em infidelidade, ele entra na sua queda. A gente não pode pensar que eu só vou cair naquilo que eu abri brecha. Não, se a brecha está aberta, ele entra e ele vem fingindo ser um leão, rugindo, buscando tragar você. Mas diga comigo, ele não pode, porque eu sou selado pelo sangue de Jesus, amém? E pelo Espírito Santo, que é o nosso selo. E ele reconhece esse selo. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos muitas vezes, porque a gente acha que a gente é blindado, supostamente blindado num casamento cristão, a gente negligencia a manutenção desse casamento. Então a gente precisa observar que lá em Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz: não vos priveis um dos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Então, querido, ele aqui é um texto específico, ele está falando da questão sexual. Mas ele está falando para quem? Para a igreja de Coríntios. Amém? Então ele está falando para crente ou para ímpio? Ele está falando para crente. E ele está dizendo para crente, cuidado com o seu casamento, cuidado com aquilo que você não está atentando, de servir um ao outro. Por quê? Porque se você não faz isso, Satanás pode tentar o outro pela incontinência. Então, se Paulo está falando com a igreja que nós devemos observar o cuidado, nós devemos ficar atentos, porque a igreja de Coríntios, nós sabemos que a igreja de Coríntios estava vivendo um momento complexo, estava vivendo um momento de falta de fruto do Espírito, mas estava cheio dos dons, estava cheio de retetete, a gente pulando, unção, correndo, falando em línguas, mas não estavam observando a prática da palavra na sua vida doméstica. Então Paulo está dizendo, cuidado, porque se você negar o corpo um ao outro, você pode estar jogando o seu parceiro a ser tentado por Satanás. E queridos, dentro desse contexto ele está falando de sexo, mas nós vamos ver ao longo dessa ministração que existem muitas outras maneiras da gente permitir que Satanás permeie o nosso casamento através de sugestões de adultério e infidelidade. Amém? E nós vamos entender que se você nunca viveu isso, se você não vive, glória a Deus, mas é bom você estar vacinado. Amém? Porque você não é diferente de ninguém. E a Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas. Então não subestime o diabo no quesito tentação, porque ele vai ter muitas coisas ainda para te apresentar ao longo da sua vida. Amém, queridos? E aí, sendo assim, Paulo está considerando essa possibilidade de infidelidade conjugal. Ele não está tirando essa possibilidade, mas ele nos ajuda quando a gente entende que nós devemos estar supridos no Espírito, para que a gente possa resistir a essas condições. Lá em Gálatas 5, ele diz, porém, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Queridos, o que é andar no Espírito? É andar flutuando? É andar falando em línguas? É andar quicando? Não, querido. Dando tesouro? Eu não sei esse negócio todo não, mas eu ouço falar. Não, andar no Espírito não é isso não, querido. Andar no Espírito é andar no fruto do Espírito. Aquela relaçãozinha de 9 características que você precisa ter para que você esteja andando no Espírito. Ser longânimo, ser paciente, não ser ciumento, uma série de coisas que você precisa ter características na sua vida para que você esteja andando no Espírito. Então ele está dizendo aqui, ele não está falando de dons, ele está falando de postura e caráter. Ele está falando de como nós devemos andar para que a nossa carne, que a gente não ceda à vontade da nossa carne. Então ele está dizendo, andai no Espírito para que jamais satisfaça a concupiscência da carne. Por que ele fala isso? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer, ou o querer da carne. Ou seja, há um desejo em você da sua carne e do seu espírito, e eles são opostos. Quando nós entendemos isso, nós somos um espírito, temos uma alma, mas habitamos num corpo, que a gente chama de carne. E esse corpo, essa carne, ela tem desejos, ela tem vontades, que são amenizadas com a nossa vida em Cristo, mas que não saem, nós não temos o nosso corpo glorificado ainda. A nossa carne continua desejando o quê? As obras dela, as obras da carne. Porém, nós temos as obras da carne que levam para a morte e temos o fruto do Espírito com 9 características que levam para a vida. Nós decidimos quem alimentamos, como? Através da nossa alma. Então, o ideal é que, através da nossa alma, do nosso entendimento, a gente decida andar no Espírito. Você não vai andar no Espírito porque você foi tomado pelo Espírito Santo. Você vai andar no Espírito porque você decidiu andar no Espírito. Querido, amor é decisão, alegria é decisão, paz é decisão. Todas as características do fruto, que é um só fruto, todas as características dele são decisões. Nós não fazemos porque sentimos vontade. Nós não somos longânimos porque queremos ser, que temos vontade. Não, nós somos longânimos porque decidimos ser. Então, as características do fruto do Espírito, elas são decisões na nossa vida que nos guardam de que a carne prevaleça.
Porque, querido, se você é do tipo de pessoa que diz que errou porque a carne é fraca, deixa eu corrigir você 2 vezes. Uma porque tu errou. E a outra porque não é porque a carne era fraca, é porque o espírito está fraco. Porque se a carne estiver fraca, você domina ela fácil. Agora, quando a tua carne está alimentada, está forte, e o teu espírito está fraco, é que você cai. Amém, queridos? Eu não estou falando de você se cuidar na academia e fazer exercício, não é isso. Eu estou dizendo que você ceder aos caprichos da carne. É de você dar à sua carne aquilo que ela sempre quer. Eu digo que se você quer educar a sua carne para ela dizer que ela que manda, usa soneca. Porque o telefone vai tocar e você vai botar mais 5 minutos para a carne. O telefone vai tocar, você mais 5 minutos para a carne. Você está alimentando a carne para ela dizer quem manda. Melhor você acordar na hora que você tem que acordar e dizer, eu não quero acordar, mas eu vou acordar porque é meu espírito que manda. Mas a gente alimenta a carne, vendo um pouquinho de novela, vendo um pouquinho de Big Brother, e cada gotinha dessa que você dá é carninha forte. Então, se você um dia cair, querido, diga assim, pastor, eu caí porque meu espírito é fraco. Ele está fraco, eu não estou alimentando ele. Ele está tadinho, ele está seco. Eu mal leio a palavra, eu mal oro em línguas, então ele está fraco e a minha carne dominou. Amém? Você vai corrigir essa fala, não errando e não botando a culpa na carne. Amém? Glória a Deus. Essa felicidade contagiante vai me fazer falar. Eu quero falar para você sobre infidelidade, o que significa infidelidade. Esse radical in, ele está dizendo que na realidade tem falta daquilo. É falta ou privação, é negação. Então, infidelidade é a negação de fidelidade, é a falta de fidelidade. E o que significa fidelidade? Fidelidade é uma característica de ser fiel. E o que significa ser fiel? Fiel é aquele que dá mostra de lealdade, que não contraria a confiança depositada, leal, devotado, que não mantém relações amorosas, senão com aquele com quem mantém compromisso, permanente, constante, contínuo, confiável, digno e mais um monte de elogios. Então, fiel é aquilo que na realidade se assemelha à verdade. Amém? Fiel é aquilo que se assemelha ao máximo possível à verdade. Então, quando nós dizemos, esse vestido é fiel a esse outro aqui. Você pega uma roupa e leva na costureira para fazer um vestido igual você viu na foto. E aí você compara os dois e diz, ela fez com fidelidade. Ela foi o mais semelhante possível ao original. Isso é ser fiel. Então, ser infiel, na realidade, é ser diferente do original. E eu quero lembrar você, a quem você foi feito imagem e semelhança. Vamos lá, eu acho que eu vou ter que pregar o básico. Todos salvos? Amém. Se não for, até o final do culto a gente vai resolver. Mas, de qualquer maneira, eu creio que você já viu um adesivo num carro escrito Deus é fiel. Todo mundo já ouviu isso? Deus é fiel. Fiel a você? Não, a sua palavra, a palavra dele. Deus não é fiel a você, amém? Desculpa a decepção, Deus é fiel à sua palavra. Se você for infiel, ele permanece fiel a quem? A palavra dele, amém? Ele não vai estar na sua infidelidade, ele vai ser fiel à palavra dele. Mas Deus é fiel e nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então o que nós temos que fazer? Ser o mais fiel possível à imagem e semelhança de Deus, amém? Isso é fidelidade. Fiel é aquele que demonstra essa lealdade, esse compromisso com aquilo que foi tratado. A nossa primeira e mais importante fidelidade não é com o nosso cônjuge. Desculpe também decepcionar você. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Se o seu cônjuge é mais fiel a você do que a Deus, você vai dançar. Porque a sua aliança não segura o seu cônjuge. É uma decepção, né? Mas é a verdade, querido. É melhor você ter uma pessoa que coloque Deus em primeiro lugar do que coloque você. Porque você só vai estar em primeiro lugar, querido, enquanto você tiver atributos que sirvam ao outro. Enquanto você for bonito, enquanto você for cheiroso, enquanto você tiver dinheiro, enquanto você for agradável. Mas se por acaso você cair numa situação onde você não permaneça bonito, não permaneça cheiroso ou não agradável, pode ser que essa pessoa não esteja com você. Agora, uma pessoa fiel a Deus, ela vai estar com você, independente de como você estiver.
Então a nossa primeira aliança não é um com o outro, a nossa primeira aliança é com Deus. Uma pessoa que é fiel a Deus, e por isso já fica a dica do jugo desigual ser trabalhoso, porque uma pessoa fiel a Deus é uma pessoa que tem muito mais possibilidade de ser fiel a você. Querido, deixa eu dizer uma coisa para a sua decepção geral. Eu sei que você vai ficar decepcionado, mas eu preciso te dizer. O que sustenta o meu casamento não é a minha aliança com Marcela. O que sustenta o meu casamento é a aliança que eu tenho com Deus. Porque já teve dia que Marcela não queria estar comigo, já teve dia que eu não queria estar com ela. Isso acontece de vez em quando. Eu sei que você está decepcionado, você achou que na minha casa tudo era cor-de-rosa e que todos os dias a gente acordava sorrindo. E que essa ruga aqui em cima aconteceu. Não, querido. A gente tem situações, diversidades, a gente não lida com diversidades como o mundo lida. Minha casa não tem gritaria, minha casa não tem berreiro, minha casa não tem ofensa, não tem uso de palavra torpe, mas tem discussões, porque a gente não concorda com tudo sempre. Mas chegamos a um acordo, por quê? Porque temos uma baliza que é a palavra. Amém? Então a minha aliança com Deus, ela vem primeiro do que a minha aliança com a minha esposa. Ela é mais importante. A fidelidade é um estado de compromisso em não quebrar alianças. Eu gosto quando a gente entende que nós temos um sacerdote, Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que não possa, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por que eu estou lendo isso para você? Porque a gente acha que fidelidade está associada só à tentação da carne. A gente acha que a gente caiu em infidelidade porque a gente foi tentar na carne. Querido, deixa eu dizer uma coisa, eu sou tão tentado quanto você. E a pessoa que está do seu lado mais ainda. E a outra também. Porque tentação na carne todos nós temos. Amém? Um para umas áreas, outros para outros de uma maneira, mas tentação na carne vai estar lá, porque Romanos 8 diz que o pecado ficou na carne, condenado na carne, e somente quando Jesus voltar e glorificar o nosso corpo, é que nós vamos resolver essa história, mas até lá, o pecado está aí. Mas pastor, eu me converti no mesmo dia, eu parei de fumar. Pastor, eu me converti no mesmo dia, eu tomei nojo de bebida. Querido, acontece. Que bom, Deus sabe até onde você podia ir, mas não quer dizer que você está isento das tentações. As tentações vão estar lá. E esse texto diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. E eu fui procurar no grego, porque todo mundo diz que no grego, no hebraico, todos é todas, e é mesmo. Por incrível que pareça, a palavra é paz. E ela diz que é genericamente todas as coisas, em todos os aspectos. Então, o texto está dizendo que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas o que ele não houve? Não houve pecado. Então, ser tentado ainda não é o pecado. Ser tentado, você vai ser, eu vou ser. Nós vamos ser tentados. Só que nós não precisamos consumar o pecado. Então, se há tentação, há para todos. Mas nós vamos decidir se isso vai virar pecado, se isso vai ser consumado ou não. Mas hoje a gente vai ter uma abrangência também maior um pouco sobre o que é consumar esse pecado. Pode ser que você fique um pouco surpreendido até onde a gente pode ir, mas é bom que você entenda isso. Então a gente tem que considerar dois aspectos da infidelidade. A infidelidade é a aliança humana, porque raramente ela vai se sustentar sozinho, mas eu gosto muito de Eclesiastes 4, que diz que é melhor ser dois que um, e ele explica o porquê, porque se um cair o outro levanta, é melhor dormir junto, mas ele diz lá no 12 o seguinte, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, mas ele vem com uma frase louca depois, que não faz o menor sentido se a gente for olhar do aspecto natural. Mas você não é um homem natural, porque você entende as coisas espiritualmente, ok? E ele diz o seguinte, melhor, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí ele continua, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, querido, ele está dizendo que ser um é fragilidade. Ser 2 já é mais difícil rebentar. Mas quando você tem um cordão de 3 dobras, o trançado, esse tem muita dificuldade de arrebentar. O que é o cordão de 3 dobras? Sou eu, o meu cônjuge e Deus. Quando eu estou só com 2 dobras, eu e ele,
eu e o meu cônjuge, que se ele pode pegar mal, eu e o meu cônjuge, amém? Quando estou eu e a minha esposa, mas sem Deus, eu sou um cordão de 2 dobras. É mais difícil de rebentar, mas ainda é possível. Agora, o de 3 dobras, não. O de 3 dobras é um trançado. É quando Deus está no meio do casamento. É quando eu chamei Jesus para o casamento, a água virou vinho, o negócio ficou bom. Por quê? Porque Deus está no casamento. É essa aliança que é difícil rebentar. Essa aliança verdadeira é difícil rebentar. Então, o cordão de 3 dobras, quando a aliança é com o Senhor, é que nós somos sustentados. Deus não muda, não pode mudar, e a infidelidade, a aliança de Deus, ela é mais complicada. Mas ainda assim, em 2 Timóteo 2, diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu adoro esse texto, porque algumas vezes eu já tive um membro da igreja hoje, que eu amo muito, mas que quase saiu da igreja quando eu falei que Deus não podia todas as coisas. Eu falei que Deus não pode todas as coisas e ela achou uma heresia, queria levantar, só acho que o cônjuge dela segurou e ela está aqui hoje, graças a Deus. Mas por quê? Porque Deus não pode se negar. Deus não pode ir contra a sua palavra, Deus não pode mentir, Deus não pode negar aquilo mesmo que Ele falou. Porque a palavra dele não volta sem antes cumprir aquilo a qual foi proposto. Amém, queridos? Então Deus, ainda que nós sejamos infiéis, não fique condenado. Porque muitas vezes quando acontece que sermos infiéis, nós achamos que Deus vai virar as costas para nós. Mas você não vai deixar de ser o filho amado dele. Agora, querido, nós vamos escolher consequências. Tudo na vida vai ter consequência. Então não é a vontade de Deus, nem Deus vai estar alegre com infidelidade. Mas ainda que você seja infiel, Ele vai permanecer fiel. Ele não vai voltar atrás na palavra dele, você não vai deixar de ser o filho dele amado em que ele se compraz. Você não vai deixar de ser herdeiro de herança com Cristo. Não, você não vai deixar. Vai atrasar alguns processos, vai ter uma perda de tempo, vão ter ferimentos, mas ainda assim Ele permanece fiel. Amém? Então nós temos uma aliança com Deus que não depende de nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz, eu não sei você, porque eu falho muito, querido, eu falho demais. E se eu sei que eu sirvo a um Deus que ainda quando eu falho, Ele permanece fiel. Eu não tenho um relacionamento de tomar lá da cá com Deus. Porque mesmo que eu fale, Ele não vai ficar alegre com a minha falha. Mas Ele não vai sair do trono dEle por causa da minha falha. Ele não vai se rebaixar à minha falha. Mas Ele pode sim estender a mão para que eu me levante. Amém, queridos? É bem diferente isso. Quando nós entendemos que Deus pode estender a mão para que nós fiquemos de pé. E por que eu estou falando tudo isso? Nós vamos falar um pouco sobre como Deus pensou nisso, e Ele sabia que a gente ia ser tentado. Hebreus 2,17 diz que era necessário que Jesus viesse e que passasse por todas as coisas. Lá no versículo 18 diz que naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Queridos, eu gosto demais disso, porque uma parte diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E aí você pergunta, por que Ele foi tentado em todas as coisas? Porque Ele precisava conhecer todas as coisas que nos tentavam para nos socorrer. E como que Ele nos socorre hoje? Jesus está aqui pessoalmente, em carne e osso? Não. Mas Ele nos socorre através do Espírito Santo, que veio no lugar dEle, como Ele, na semelhança dEle para nos auxiliar. Mas por que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, na nossa tentação, na nossa queda, talvez? Porque Jesus foi tentado e disse para ele, olha, quando eles sentem isso, é porque eles estão assim, assim, assado, ajuda eles. Quando eles sentem aquilo ali, eles estão fragilizados nessa área e nessa área, ajuda eles. Jesus sentiu fome, querido, 40 dias no deserto. Jesus sentiu o corpo cansado, Jesus sentiu a fadiga, Jesus foi tentado pela ambição, porque a Bíblia diz que o diabo tentou ele em todas as coisas e o diabo prometeu a ele reinos. Se não fosse tentação para Jesus, ele não tinha desejado. Se a Bíblia diz que foi tentação, é porque ele desejou os reinos. Então, se ele foi tentado em todas as coisas, querido, ele precisou viver todas as nossas tentações. Para quê? Para ser capaz de nos auxiliar. Ele é Deus, Ele sabia todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente.
Deus é onipresente, onisciente, Ele saberia as nossas fragilidades, mas Ele não quis só saber, Ele quis sentir. Ele quis viver a nossa fragilidade. Ele quis estar no nosso lugar, calçar a nossa sandália, sentir a nossa dor. Para quê? Para que Ele fosse capaz de dizer para a gente, querida, eu não sei se você já viveu alguma situação onde você precisou de uma ajuda e você percebia que a pessoa que estava te ajudando, ela não tinha a menor noção do que ela estava falando. Alguém, por exemplo, com depressão, que é uma doença, e aí a pessoa que nunca viveu nada parecido, diz, não, abra a janela, levanta a cabeça que isso passa. Como se fosse a coisa mais simples, e você fala assim, não tem noção do que está falando. Já viveu coisas assim? Você está vivendo uma dor e a pessoa diz, eu sei o que você está sentindo, e você tem certeza que ela não tem ideia do que você está sentindo? Deixa eu te dizer, Jesus não é assim, porque Ele já sentiu tudo. Ele foi tentado, Ele teve as nossas dores, Ele teve as nossas aflições, Ele sentiu a nossa angústia no Getsêmani, Ele foi tentado no deserto com todas as coisas. Se a Bíblia diz que são todas as coisas, querido, eu sei que você pode romantizar, mas são todas as coisas. Tudo aquilo que está na carne, porque quando Ele veio aqui, Ele recebeu um corpo. E tudo aquilo que está na carne estava no corpo dele. Desejo, lascívia, luxúria, estava tudo lá. Você pode ficar escandalizado porque era Jesus. Mas a Bíblia diz que foi todas as coisas. Todas as coisas significa que em algum momento veio a cabeça dele. Mas não ficou. Ele decidiu que não ficasse. Mas vieram. Então, se vem na sua, vem na minha, veio na de Jesus. Então, quando Ele diz para você que você pode suportar, Ele não está falando como alguém que não sabe do que está falando. Ele está falando como alguém que viveu o que você está vivendo. Querido, isso faz muita diferença para você entender o seu relacionamento com Ele. Para você entender que realmente tem áreas que você vai cair, que você vai fraquejar, mas que Ele é apto para te levantar. Como? Através do seu Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Eu sei que essa primeira parte vai parecer uma aula, mas eu preciso que você tenha esse embasamento, porque hoje é um dia de quebrar uns biscoitos para sempre. Amém, queridos? Porque eu estou realmente, às vezes, eu fico um pouco indignado e cansado, porque eu vejo pessoas que têm muito potencial, pessoas que são cheias da palavra, cheias do Espírito, cheias de dons, e porque não têm esse conhecimento, não se dão conta dos perigos e das fragilidades que podem abrir a sua vida, elas caem em armadilhas pequenas. E, querido, você não vai ser aquele que vai vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não vai, querido, não vai. Eu fico pensando em vários episódios da Bíblia onde houve adultério, todos eles não terminaram bem. Todos eles tiveram dano, todos eles tiveram feridas. Ainda que Davi tivesse o coração segundo o coração de Deus, ele perdeu aquele filho. Houve dor, depois daquilo, ele teve muitos problemas na casa dele. Davi foi um rei de sucesso, mas foi um pai de família com muitos problemas. E nós entendemos que portas foram abertas, e nós não vamos permitir que isso aconteça na nossa vida, amém? Mas se ainda acontecer assim como Davi, a gente vai se arrepender, vai voltar para o lugar e vamos ter o coração segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Então nós estamos aqui falando sobre fidelidade e infidelidade. Eu só quero que você lembre comigo de onde prosseguem as tentações. Querido, cuidado para você não achar que as tentações é o diabo que traz somente. Não, o diabo ele não tem esse poder, ele só tem o poder de causar oportunidade. Acender o seu olhar para alguma coisa. Mas as tentações, elas vêm da nossa própria carne. São desejos da nossa carne, que a gente chama de obras da carne. Desejos, eles estão dentro de nós, da nossa carne, no sentido de desejar ou não. Óbvio que a sua fragilidade não é a minha. Você tem uma, eu tenho outra. Você pode ser louco por chocolate, eu não gosto. Então o chocolate não me tenta. Mas você pode não conseguir segurar o controle, principalmente as mulheres, principalmente naquele período que vocês conhecem. É difícil segurar a vontade do chocolate. Mas para elas é tentação, para mim não é. Tem coisas que para você vai ser tentação, para mim não são. Mas o que nós devemos entender, há uma fraqueza em todos nós, porque a Bíblia diz que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Deus não está enganado de saber que há uma fraqueza em mim e uma em você. O que é essa fraqueza? Algo que eu não consigo resolver sozinho. Mas graças a Deus, diga comigo, eu tenho o Espírito Santo. E Ele nos ajuda. Tiago 1 diz,
Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Morte é separação, querido. Morte é separação. Pode ser do seu corpo físico, do seu corpo, do seu espírito, do seu corpo físico, mas morte também pode ser separação de coisas que estariam para você em alguma área e que vão ser separados, inclusive o seu casamento. Então, quando nós falamos sobre dar luz ao pecado, que uma vez consumado gera morte, tem essa palavra separação. Separação da vontade de Deus, separação dos planos de Deus, separação em muitas áreas, e às vezes chega realmente a morte natural confirmada. Mas essas tentações carnais, elas são descritas lá em Gálatas, e a gente pode um dia falar sobre isso, quando a gente falar sobre o fruto do Espírito, porque nós entendemos já que o Espírito milita contra a carne. Por que eu estou passando isso tudo para você? Porque você precisa entender que as tentações, elas estão na nossa vida. Você não é diferente de ninguém, não é pior do que ninguém. Nós vamos lidar com as tentações, mas nós não precisamos ceder a ela. E nós vamos entender um pouquinho como não ceder a ela. Amém? Você está comigo? Eu preciso criar essa base relativamente doutrinária, para que você entenda que nós não vamos estar falando aqui de nós mesmos, mas nós vamos estar falando aqui da palavra. Amém? Então, o que você está tendo hoje aqui é uma aula de família cristã, onde eu dou essa aula sobre adultério. E eu falo sobre infidelidade e adultério. Por que eu falo isso na igreja? Porque a gente não está ali porque está na igreja. Não é porque você entrou na igreja que você está livre disso. Da mesma maneira que quando você se matriculou na academia, seu abdômen não ficou definido. Ou ficou? Eu já fiz matrícula várias vezes, não deu certo. Então não é porque você entrou na igreja que acabou. Não, não tem mais problema. Não, querido, você só entrou na academia. Se você não se exercitar, você vai ser fraco também. Amém? Então, Romanos 8 diz que nós ainda habitamos numa carne e, com efeito, Deus condenou o pecado nessa carne. Mas ele também diz lá ainda em Romanos 8 que se o Espírito habita em nós, o Espírito que ressuscitou Jesus, esse Espírito vivifica nosso corpo mortal. Então há uma carne com pecado, mas há um Espírito que resolve essa história. Amém, querido? Eu lembro que na década de 80, logo que eu me converti, tinha uma música que falava que uma parte de mim quer fazer não sei o quê, outra parte de mim quer fazer não sei o quê. E eu falei, gente, essa música é do Jason, né? Porque ele deve ser um pedaço para cada lado. Não, querido, não tem parte de você querendo fazer ou parte de você não querendo fazer. Não tem diabinho, anjinho no seu ombro, tem nada disso. Tem a sua carne querendo as coisas que são pertinentes à carne e tem o seu espírito querendo as coisas que são pertinentes ao seu espírito. Você decide. Se você quer carne, ligue para 0800 3046. Se você quer espírito, ligue para 0800 3047. Você decide, querido. Se você riu, você tem mais 40. Amém? Os jovens não entenderam nada. Mas é assim, é você que vai decidir. E as pessoas colocam essa condenação, queridos. Isso era um programa da década de 80 que você escolhia o final, querido. Era muito chato, por sinal. Mas amém? Até aqui é para dizer para você que decide, você que escolhe o final. Amém? Então a gente já entendeu que a tentação está na carne, que o pecado está na carne, mas que nós recebemos o Espírito Santo fortalecendo o nosso espírito e nós não precisamos ceder à tentação. Ela vai existir? Vai. Eu vou impor as mãos em você para a tentação sair? Não. Não vou, porque senão eu teria que impor em você, você impor em mim. Não vou, porque a tentação vai estar aí. O que vai acontecer? A voz dela vai baixar. Quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, menos você ouve a voz da tentação. Ela gritava, querido, você ouvia, agora você nem percebe. Porque você está tão envolvido nas coisas do Senhor. Uma vida de santidade, querido, uma vida de decisão de viver em santidade, faz com que você não ouça a carne, mas ela continua gritando. Só que você não vai ouvir. Porque você vai estar na cachoeira do Espírito, vai ser tão ensurdecedor o barulho do Espírito, que você não vai ouvir o conta-gota da carne. Amém? Mas nós vamos entender que nós devemos nos encher do Espírito para fortalecer contra a carne, vamos renovar nossa mente para decidir com quem a gente se alimenta e vamos nos guardar da tentação da carne.
Mas é importante você entender o que é adultério. Adultério vem da palavra adulterar, e adulterar é tirar da forma original. Você pode não lembrar bem, mas eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer, porque você sabe o que é uma gasolina adulterada, não sabe? O que é uma gasolina adulterada? Um corpo estranho está envolvido ali. Você queria gasolina pura, mas veio gasolina com álcool, gasolina com água, batizada com alguma coisa que não é o que você queria. Então, adulterar é tirar da forma original. Adulterar não é quando eu traio alguém. Não, adulterar é quando eu traio ao compromisso que eu tenho com Deus no meu casamento. Porque se você pensar só no outro, querido, vai ficar mais fácil. Mas se você pensar que você está adulterando a vontade de Deus, você vai se segurar mais como eu faço. Porque eu sou tentado, você é tentado, as pessoas são tentadas. A gente não anda igual louco, né? Eu lembro de um amigo que dizia, a gente não tem pescoço de exorcista, que vira para trás. Não, querido. A gente não tem esse procedimento. Mas não quer dizer que a gente não seja tentado no dia mau, no dia da pressão. Porque é nesse dia que o diabo vem com o prato. Quando você está pressionado, você está vivendo um momento de dificuldade, pintou alguma dúvida, é quando ele vai sugerir. Mas você não vai ceder, porque você tem o Espírito Santo por dentro. Então, adulterar é tirar da forma original. Só que, queridos, nós quando falamos em adultério e infidelidade conjugal, nós pensamos simplesmente no fato de uma pessoa ter relação sexual com outra. E nós temos esse pensamento de que não, eu não traí, porque eu não tive relação sexual com outra pessoa, não se consumou. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus, isso era na lei. Jesus trouxe a gente para um patamar mais alto. Diga comigo, Jesus é minha referência. Jesus é meu novo modelo. Jesus é meu novo molde. Porque quando a Bíblia diz para você não se moldar a esse mundo, seria injusto você não se moldar a esse mundo e não ter o outro molde. É porque ele está dizendo, o molde é Jesus. E Jesus trouxe a gente para um outro patamar, porque quando aquelas pessoas da velha aliança falavam com ele sobre adulterar, ele diz assim, eu porém vos digo, qualquer um que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ficou bem mais apertado, querido. Por quê? Porque você agora tem o Espírito Santo que se entristece em ver você desejar alguém. E deixa eu falar uma coisa, que o desejo, ele pode até vir. Também você não vai ter esse controle. Agora, o que você vai deixar fomentar na sua cabeça é que vai definir se o adultério aconteceu ou não. Eu gosto muito de falar sobre uma palavra chamada violação. Adultério está muito associado à violação. Ou seja, você está adulterando algo que é legítimo ou adulterando algo sem autorização. O que é violar alguém? Uma das coisas que você pode fazer para violar alguém é tirar a roupa de alguém sem autorização, pessoalmente ou na sua mente. Porque uma coisa é você admirar uma mulher bonita ou uma mulher admirar um homem bonito, a outra coisa é tirar a roupa dele na sua mente. Quando nós fazemos isso sem autorização, nós estamos violando. Ficou um pouquinho mais apertado o caldo, né? Eu estou sentindo, mas Deus é comigo. Porque, queridos, o que eu estou falando para você é muito sério, sabe por quê? Porque eu sou tentado. E quando eu falo para você, eu tenho que falar com muito temor. Porque aquilo que eu falei, eu vou ter que me desdobrar para não ser envergonhado. Porque é o que Paulo diz. Então, se eu estou pregando hoje para você, eu vou ter que aumentar a oração, eu vou ter que aumentar meu relacionamento com o Espírito Santo para que eu não seja envergonhado naquilo que eu prego. Porque o diabo vai pegar o que eu preguei e amanhã ele vai me dar de bandeja. É assim que funciona você que deseja ministério. Não leva nem uma semana. Porque você vai ser provado naquilo que você pregou. Agora eu vou dizer para você, há como manter, há como resistir. Como? Confiando que nós temos por dentro o ajudador e consolador. Mas o que eu gostaria que você entendesse? Na nova aliança, nós temos um patamar diferente para adultério. Então, quando Jesus está falando sobre isso, ele está incluindo algumas coisas que no meio evangélico ninguém gosta de falar. Só o que vos fala. Já procurei no YouTube, já procurei ministração. Ninguém fala sobre masturbação, pornografia, mas ela existe. Dentro da igreja existe muito. Por que que existe? Porque existe um engano de que isso não é traição, de que isso não é adulterar, de que isso, pelo contrário, alivia para que você permaneça fiel. Querido, deixa eu dizer uma coisa.
Se você é casado, e nós estamos num culto de casados, então não tem nenhuma novidade aqui que eu estou falando para você. Se você é casado e tem o seu cônjuge e você está se masturbando, não é no seu cônjuge que você está pensando, não me engana que eu não gosto. Para você ter casado e estar se masturbando, você vai estar pensando numa terceira pessoa. Isso é adultério. Que palavra pesada, pastor. Querido, isso pode livrar a tua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a masturbação que a televisão diz que é para você conhecer o seu corpo, nada mais é do que uma forma diabólica de fazer você perder o interesse do seu parceiro. Seu parceiro nunca vai ter o ritmo que você tem com a sua mão. Com mais clareza eu não posso falar. Nunca. Porque com a sua mão você faz o ritmo que você quiser. E com outra pessoa você vai ter que ter afinidade. Você vai ter recursos na masturbação que você não vai conseguir ter com a outra pessoa. E isso vai trazer em você um desinteresse, porque nós estamos vivendo num mundo self, num mundo onde cada um deve pensar só em si mesmo. E num casamento você tem que pensar no outro, no prazer do outro, em agradar o outro. Então a masturbação, que muita gente vai dizer, principalmente os homens, vão ouvir na adolescência, na infância, que quanto mais se masturbar, mais apetite sexual vai ter. Mentira! Quanto mais você se masturba, menos interesse pelo seu parceiro. Pornografia, a mesma coisa. Porque a sua mulher que lava, passa, cozinha, trabalha, tem criança, acorda com remela, nunca vai ser igual àquela que está lá na televisão. Nunca. Primeiro que aquela ali, para escolher aquela profissão, ela é digna de misericórdia, mas ela tem um desajuste, um desequilíbrio. Porque alguém que tem sexo como profissão, e você entende bem o que eu estou falando, porque você não está afim todo dia, está? Alguém que tem sexo como profissão tem um desequilíbrio, uma compulsão, uma doença, que merece a nossa misericórdia. E o seu cônjuge, que tem uma vida cotidiana com você, nunca vai ter aquele desempenho. Então, querido, quando nós acessamos a pornografia, além de abrir uma porteira para demônio entrar na nossa casa, porque cada um daqueles ali está carregado dos seus, e é mais ou menos igual o vampiro, né, brincando, o vampiro só entra na sua casa nos filmes se você convidar. Quando você acessa a pornografia, é o convite que ele precisa. Porque você não desliga a pornografia, os demônios vão. O reino espiritual já está aberto. Além disso, você vai carregar para você desejos, pensamentos que não vão convir na sua relação. Mas ainda dentro da igreja, pessoas vão aconselhar, uma pimentadinha. Mas, querido, aquela pimentadinha com uma terceira pessoa já é adultério. Pastor, o senhor hoje está... Não, querido, eu estou falando para você o que pode salvar a sua vida. Porque você, principalmente, eu vou falar agora com ousadia, que nasceu num lar cristão, é o mais frágil. Porque você não conheceu as coisas. E dependendo de como ela for apresentada para você, né, por um professor de biologia, por um amigo que fale de ciência, você vai dizer, não é bom para você conhecer o seu corpo. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, seu corpo foi feito para o seu parceiro, para o seu cônjuge. Seu corpo foi feito para ele, a Bíblia diz que é dele, e o dele é seu. Então você não precisa só conhecer o seu corpo, é bom você conhecer o seu corpo. Vá ao médico, conheça o seu corpo, estude, aprenda, é muito importante. Mas, querido, o prazer você precisa atingir a dois. Você precisa fazer isso, porque essa é a causa de Deus ter construído o homem, ter feito homem e mulher para ser uma só carne. Então, masturbação, pornografia, parece que não é adultério, mas é. Aí as pessoas dizem, não, masturbação é só uma necessidade fisiológica. Querido, eu para ir no banheiro não preciso pensar em ninguém. Necessidade fisiológica, eu não preciso pensar em ninguém. Agora, para você se masturbar, você vai pensar em alguém. Você vai adulterar. Então, vamos parar de hipocrisia e vamos tirar isso da nossa vida. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso na igreja? Porque, querido, nós somos presas fáceis. Porque o pensamento que vai vir vai ser qual? Se eu me masturbar, eu não traio. A minha mulher não me dá sexo suficiente. Dá muito trabalho conquistar a mulher todo dia. Dá trabalho mesmo. Né? Tem que fazer tanta coisa, a lua, alinhar com Vênus, aquela história toda. Dá trabalho, muito mais rápido você fazer lá justiça com as próprias mãos.
Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. Isso vai fazer a primeira vez, a segunda vez, e infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai viciar e vai ficar compulsivo. E essa compulsividade vai tirar o interesse da sua parceira. Ou você pensa que é só mulher que faz gabinete, só homem que faz gabinete reclamando de ausência de sexo. Muitas mulheres reclamando de ausência de sexo, porque os maridos estão viciados em pornografia ou masturbação. Isso precisa de ajuda, não é de julgamento nosso. Mas você precisa ouvir na igreja, não é lá fora não. Você precisa saber na igreja que isso não é uma boa ideia. Amém, queridos? Então a gente entendeu bem adultério? Pensar em alguém de forma que eu a violei, tirei a roupa sem ela me autorizar, no meu pensamento, fiz algo sem me autorizar, no meu pensamento, é violação, é adultério. Amém? Pastor, mas que coisa difícil, como é que a gente lida com isso? Querido, enche a sua cabeça com o que você tem que pensar, enche a sua cabeça com aquilo que você precisa pensar, o que é bom, o que é louvor, que tem louvor, o que é favorável. A infidelidade conjugal na nova aliança, ela é apresentada dessa maneira por Jesus. Eu vou ganhar tempo aqui, lendo para você, Romanos 6,13, que diz, não ofereceis cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, aqui não está falando de corpo de Cristo, está falando do seu corpo, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, pornografia, masturbação, adultério, tudo isso é fora da vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu estou falando isso aqui para te acusar? Não. A gente vai chegar a um bom lugar, amém? Mas eu preciso te mostrar os sintomas da doença, para que a gente possa tratar, ok? E por que dentro da igreja isso está sendo gravado? Eu creio que isso vai chegar em muitos lugares, porque pessoas precisam ser libertas, querido, das mentiras que a televisão, que a falsa ciência está ensinando. Porque o que eu conheço desses episódios é escravidão e desinteresse no parceiro. Então, a gente não vai permitir isso, amém? Principais armadilhas para a sua carne. E eu preciso correr. As principais armadilhas para a sua carne em relação ao adultério, citadas na Bíblia, além de muitas outras, você vai ver desobediência. Lembra que eu falei para você que a brecha que você abre não precisa ser necessariamente onde você vai cair? Sabe, querido, que desobediência em uma área, desobedecer a Deus em uma área, já é brecha para você cair em adultério? Não é necessariamente porque você está usando de lascívia ou de luxúria, mas é porque você pode, por exemplo, estar num sentimento de rebelião, porque rebelião é um sentimento de quem quer aprovação para pecar. Sabe qual é o primeiro sintoma de alguém que vai cair? Para você já aprender para a sua vida, alguém que está prestes a cair, ele começa a falar mal de autoridade. Porque quando alguém quer cair, ele precisa tirar a boa imagem da autoridade para justificar a queda dele. Então, quando você estiver perto de alguém que está falando mal de autoridade, fica pronto, porque ele vai cair. Deus não volta atrás na sua palavra, nos seus princípios. Não é porque Deus quer, querida, é porque Deus conhece. Ele sabe. Então, quando você vê alguém falando contra autoridades, em rebelião, essa pessoa está precisando de autorização para cair. Porque quem não está satisfeito com a autoridade, querido, num país livre, muda. Muda de emprego, muda de igreja, muda de estado, muda da cidade que tem um prefeito que não gosta. Mas quando você começa a denegrir a autoridade, você está dizendo, o princípio está quebrado. Eu vou denegrir a autoridade porque eu quero cair e essa autoridade em cima de mim está incomodando. Então esse é um princípio bom. Quem quer adulterar, falar mal de autoridade e desobediência. Um outro princípio, ociosidade. Você lembra de Davi? Quando é que Davi pecou? Quando Davi não estava fazendo o que ele tinha que fazer. O texto é bem claro. Naquele ano, os reis deveriam estar na guerra. E Davi estava na varanda, olhando a mulher do soldado dele que estava na guerra no lugar dele. Querido, ociosidade não está na Bíblia, não. Mas que você ficar com a mente vazia, a oficina do diabo, não é tão mentira assim, não. Porque a sua carne vai estar gritando. Agora, eu não estou dizendo que você está descansando. Eu estou dizendo que você está ocioso, sinal que você não está fazendo o que deveria fazer.
Ociosidade é uma boa oportunidade para adulterar. E foi dessa maneira que Davi caiu. Você pode ler lá depois, a gente não tem tempo, 2 Samuel 11, que vai dizer que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E ele viu aquela mulher e desejou aquela mulher. E aí, querido, deixa eu dizer, quando eu esses dias estive numa loja e a vendedora queria me convencer para ter uma entrega mais rápida, eu falar uma mentirinha para o rapaz do estoque. Eu falei, olha, eu não minto. Ela falou, mentirinha pequena, Deus perdoa. Eu falei, querido, eu nem acredito nisso, mas deixa eu dizer, o problema não é que a mentirinha pequena Deus perdoa, é que a mentirinha pequena tem que ser coberta por uma grande. Porque depois que eu menti, eu vou ter que continuar cobrindo isso. E aí eu não sei o tamanho que vai dar. Davi entrou nesse primeiro laço, que foi ser ocioso e desejar a mulher do amigo, e depois, para cobrir a mentira, ele teve que botar o amigo para morrer por ele, para ficar com a mulher. Então, é melhor o quê? Nem começar. Tira a mangueira do chão enquanto ela é broto, querido. Porque depois que o tronco crescer, fica bem difícil de cortar. Mas brotinho, com 2 dedos, você tira. Então, o ideal é que a gente não permita que estar fora do lugar onde Deus preparou para nós, que Ele permita que a gente faça isso. Então entenda bem na sua vida, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer? Às vezes você é tão ocupado para as coisas de Deus, para servir na obra, para atentar, para orar, para ler, mas tem tanta liberdade para cortejar aquilo que não é lícito. Então, preste atenção na sua vida, se você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. E aí eu vou dizer para você, você não tem nem tempo. Porque para pecar precisa de tempo, para adulterar precisa de tempo livre, querido. Então, na realidade, a gente precisa entender que ociosidade é uma boa oportunidade. Oportunidade é um bom texto também para que haja adultério. Porque Deus, a palavra diz que Deus é fiel e não permitirá que a gente seja tentado além da nossa força. Então Deus está nos guardando. Eu e você que temos aliança, muitas vezes não pecamos porque não tivemos oportunidade. Muitas vezes. Por quê? Porque a gente tendo aliança, Deus nos guarda, Ele sabe até onde a gente resiste. Querido, isso é um privilégio, é um luxo. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, mas se ele anda ao derredor é porque ao meu redor tem algo que ele não pode passar. Então, querido, Ele não vai permitir que eu seja tentado além da minha força. É o que a palavra diz. Então, se você for tentado e pecar, é porque você foi dentro daquilo que você podia resistir. Eu e você. Então, a gente pode resistir. Amém? Diga comigo, eu posso resistir. Engano. Leia depois 2 Pedro 2 e você vai ver os falsos mestres, o falso ensino. Coisas que ensinam a gente que é permissível e não é. A gente não está falando de uma doutrina de normas e costumes, mas a gente está falando aqui de você guardar a sua vida, querido. Amém? Rebeldia, eu já falei um pouco, porque é aquele que menospreza qualquer governo, 2 Pedro diz 2 Pedro 2, que eles têm os olhos cheios de adultério, porque menosprezam o governo. Cuidado com rebeldia. Rebeldia é uma boa porta para adulterar. Amém? Leviandade, tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Isso também é perigoso, querido. Cuidado para você não misturar o que é santo com o que é profano. Fica atento. Autoestima comprometida é a melhor maneira do diabo agir. Ou dizendo que você está além daquilo que você que você é bom demais para o seu cônjuge, ou que você ninguém ama você. Qualquer um dos dois extremos, você é presa fácil para adultério. Porque você vai olhar para o seu cônjuge, aquela mulher que você casou, da sua mocidade, que você não tinha nada e que ela ficou em casa para você estudar, para você crescer, e quando você ficou com dinheiro, ela não era suficiente para você. Essa autoestima é perigosa. Porque você, quando está com a outra pessoa, você é uma só carne, tem que crescer junto. Cuidado com um casamento onde só um cresce. Nós somos um corpo, a cabeça tem que ser da mesma proporção que o corpo. Cuidado, querido, quando você investe só num lado. Porque uma cabeça grande, um corpo fraco não sustenta. E um corpo muito forte com a cabeça pequena também é deformidade. Cresça junto, para que a sua autoestima não seja abalada. Mas cuidado também quando você está com a autoestima baixa. Porque qualquer promoção de Satanás você compra. Quando você está com a autoestima baixa, querido, qualquer promoção é bom negócio. Então, cuidado isso. Amém? Outra coisa, dureza de coração. E por último, incontinência. Quando eu falo de incontinência, querido, eu não estou falando só de sexo, não.
Se as mulheres soubessem que muitas vezes o que os homens estão precisando não é só sexo, porque eu sei que a gente entende que o homem resolve muita coisa com o sexo, mas incontinência pode ser de admiração, de honra, de cuidado, de retorno dos sentidos, de paz doméstica. Muitas vezes o que o homem está desejando não é só sexo, é paz doméstica, é chegar em casa e ter paz, é chegar em casa e ser honrado. E as mulheres, a mesma coisa, porque mulher também gosta de sexo, querido. A gente tem um período diferente, mas elas gostam. Se você achava que não, fica ligado. Você vai ter problemas em casa. Elas fazem gabinete. Eu não sei o que elas falam não, viu, querida? A gente não troca assunto, não. Mas elas fazem gabinete. Então, nós precisamos entender que há necessidade dos dois lados, mas não está associado só a sexo. Mulher tem necessidade de provisão, direção, proteção, carinho, atenção e segurança. Segurança é fundamental para a mulher. Fundamental. Não deixa ela insegura, não, querido. É melhor você encarar um porco-espinho do que uma mulher insegura. A mulher insegura, ela é perigosa demais. Nem a traída é tão perigosa. Porque a traída ainda pode querer te reconquistar. Agora, a insegura, ela quer te ferir. Por quê? Por insegurança. Então, mulher quer segurança. Mulher precisa de proteção. Mulher quer realmente provisão. Quer sim, não é interesseira, não. Ela quer um macho que traga caça. É uma necessidade dela. Então, vai trabalhar, pelo amor de Deus, larga o videogame. Amém, querido? Larga a academia o dia inteiro. É porque às vezes a gente não se liga, né? Porque é crente, tem um bom emprego, trabalha por escala, fica 3 dias em casa e vai trabalhar um dia. Mulher nenhuma aguenta. Nem desejo ela sente, querido. Ela precisa que você chegue suado, com cheiro de trabalho. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque há uma necessidade dela ver o provedor voltar com a caça. E é melhor que ela admire você com a caça na boca, não é melhor? Do que o vizinho do carrão? Toma cuidado, querido, fica atento, porque às vezes a gente está jogando a pessoa, né? Às vezes a gente está jogando o nosso cônjuge para a tentação. Por quê? Porque a gente não está dando o básico. Então fica ligado, você tem necessidades e ela tem necessidades, são completamente diferentes. Amém? Se você quiser saber mais sobre isso, existe um vídeo no YouTube que eu ministrei aqui na igreja mesmo, alguns anos atrás, que fala sobre isso. Eu não lembro o nome agora, mas fala alguma coisa sobre necessidade, sobre família. Eu vejo para você depois. Eu quero encerrar para passar para a Marcela, e eu quero falar com você sobre 2 coisas só que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Eu falei um texto aqui no domingo passado, e algumas pessoas me pediram para repetir. Vou repetir agora. É um texto de uma frase que eu ouvi do pastor Humberto Albuquerque, que ele diz o seguinte: palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram decisões, decisões decidem ações, ações definem hábito, hábitos definem caráter e caráter define o seu destino. Querido, não começa grande, começa pequenininho, com um pensamento, com uma palavra solta, uma brincadeira na rodinha, um comentário, uma bobagem, meio de crente, falar como é sua vida sexual com o seu cônjuge. Faz isso não, querido, isso é lixo, isso é do cão. A sua intimidade com o seu cônjuge não interessa a ninguém, ninguém mesmo. Se você for ter um problema, procure ou um profissional da área ou o seu pastor. Fora isso, ninguém precisa saber da sua vida, nem se é bom, nem se é ruim. Até porque o seu dosador não é o do vizinho. Aquilo que é bom para você pode ser pouco para o outro. Homem é mentiroso, nunca vai dar o número certo. E mulher é boba, valoriza demais. Fica contando quanto é bom para o outro. Homem nunca fala que a mulher é boa, sempre ele que é bom. Ele que é o bambambam. E mente. Mente descaradamente. E você vai ouvir historinha e vai ficar na sua cabeça. Então palavras geram sentimentos, querido. Não deixe isso entrar na sua vida, não. Tem associações do mundo que não cabem mais. Tem associações do mundo, principalmente do trabalho, rodinha de trabalho, que vai falar coisas para você que às vezes é mentira, mas que vão infectar o seu casamento. Então não deixe essas coisas entrarem, não. Guarda isso. Mas nós vamos encerrar dizendo aqui uma coisa. O adultério, ele pode acontecer. E eu quero só dizer para você uma coisa. A Bíblia nos ensina a lidar com o adultério. Tanto aquele que sofreu o adultério, quanto aquele que adulterou. Aquele que adulterou
nós precisamos andar em arrependimento. Marcela vai tratar sobre isso. Mas também, querido, tem aquele que sofreu adultério. Deixa eu dizer uma coisa para você. José não sofreu adultério, não. Mas ele achou que sofreu. Porque até ele entender que era Espírito Santo na parada, amigo, a notícia que ele soube é que a mulher dele estava grávida. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele ia sair em secreto, sem expor a mulher dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente, cristão, não denigre o outro nem nessa situação. Pastor, o senhor não sabe a dor que eu senti. Nesse caso, não sei mesmo não. Mas posso dizer para você, Jesus sabe. Agora, ali está dizendo que José, no momento que achou que tinha sofrido adultério, porque foi o que passou na cabeça dele. Lê lá Mateus que você vai ver. Ele não sabia que era o Espírito Santo. O anjo contou para ele. Ele soube que Maria estava grávida. Pensa, um casal puro que se guardava dentro da lei. Porque ele não namorava a piriguete da esquina. Ele namorava Maria. A dor dele foi muito grande. Maria estava grávida, não era dele. Mas a Bíblia diz que ele ia se ausentar daquele lugar sem expô-la. Então, querido, nós precisamos entender que há princípios bíblicos para o adultério. E eu quero terminar concluindo com você uma coisa. Jesus não condenou aquela mulher adúltera. Ele falou uma frase que a gente tem que levar para a nossa vida. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquilo ali, Jesus estava agindo como um advogado. Porque Jesus sabia que dentro da lei havia um princípio. Primeiro tinha que ser o mais velho. A primeira pedra não era qualquer um que lançava não, querido. Tinha que ser o mais velho. E depois o mais novo, até o menor. Então tinha que ser o mais velho. E segundo, na própria lei dizia que se ele apedrejasse, e ele tivesse pecado, o apedrejamento vinha para ele. O que Jesus falou ali não foi um ato profético, não. Jesus lançou, foi lei na cara deles. Qual o perigo? Qual foi a diferença? Era Jesus que estava falando, e eles reconheciam Jesus como profeta, mesmo não reconhecendo como Messias. E eles sabiam que se eles tivessem pecado, Jesus ia poder dizer. Então ele diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Atira, eu sou profeta, eu quero ver se você vai ter coragem. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo eles foram saindo. Então, quando a gente tratar de adultério na igreja, não julgue, não condene, porque você não sabe a dor do outro. O casal, às vezes, é lindo, a mulher aqui é maravilhosa. E você fala, como é que ela aguenta esse traste? Só que você não está lá na casa dele. Ou vice-versa, você não sabe quem paga as contas, você não sabe quem resolve tudo. Às vezes ela não está rindo, querido, porque ela está com pressão demais, que ele não está carregando. A gente não tem os dados. Então, o nosso papel, num texto como esse, é ser Jesus. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando todos foram embora, Jesus olhou para ela e falou, eu também não te condeno. Vá em paz, não peque mais. Igreja é lugar de cura, não de condenação. Igreja é lugar de restauração, não de condenação. Essa palavra não é uma palavra simples de ministrar, não é confortável. Mas eu vou dizer para você, nós temos que aprender a lidar com isso. Porque a gente é igreja e a gente é o corpo de Cristo nessa terra. E se a gente não souber ser Jesus nessa terra, a gente vai fazer vergonha para Ele. Então a gente precisa entender o adultério, precisa entender como ele pode ser evitado, precisa entender que se ele acontecer, como a gente vai tratar, e a gente precisa extirpar ele do nosso meio. Ele sempre vai acontecer, inevitavelmente. O mundo ainda está aí, mas nós podemos aprender a fechar a porta para ele, e nós podemos aprender a lidar com pessoas e restauração, porque ainda assim, o adultério ele até libera para o divórcio. Se você olhar biblicamente, Jesus até libera, em caso de adultério, divórcio. Mas, querido, deixa eu dizer, ainda assim, divórcio continua sendo tristeza para Deus. Então, o que nós estamos aprendendo hoje não é para condenação, é para restauração. O que nós estamos aprendendo hoje é vacina para uns, cirurgia para outros, mas em todos os casos é para restauração. Porque nós vamos ter uma igreja de famílias fortes. Amém, querido? E eu não sei por onde você passou, mas o pastor profeta ali leu o livro e falou que a gente pode declarar uma palavra e ossos secos vão restaurar a carne e se tornar um exército poderoso. E eu agarro essa palavra para essa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, Jesus, quando encontrou com Zaqueu, ele falou uma frase que muitos,
na nossa caminhada cristã, a gente ouve essa frase para evangelismo. Mas eu vou usar essa frase, não vou tirá-la do contexto, mas vou extrair dela o que significa. Jesus diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E talvez você esteja aqui nessa noite e com tudo que foi apresentado, você deva estar pensando: então o meu casamento está perdido. Mas eu vou usar a frase: mas Jesus veio para salvar o casamento perdido, amém? A relação perdida, o romantismo perdido, o sexo perdido, a relação a dois perdida. Jesus veio para salvar. E eu gosto quando o pastor Josias fala todos os significados dessa palavra salvação. E essa palavra significa também preservar o casamento. Então, salvar o casamento, preservar o casamento. E eu penso que a palavra essa noite, ela está sendo lançada para preservar o nosso casamento, para salvar o nosso casamento. E o apóstolo Paulo, e eu também vou usar essa palavra, porque essa palavra ficou muito forte no meu coração durante todo o dia, quando Paulo vai falar sobre o encontro que ele teve com Jesus acerca de ceia. E ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia do Senhor, e ele diz: porque Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão e deu o cálice para que os seus discípulos bebessem. Sabe, queridos, você pode estar aqui essa noite com tudo que foi exposto. Você pode estar até pensando nas traições que você sofreu, não é? No adultério que você praticou, ou no adultério que você sofreu. Mas Jesus também foi traído. Jesus também foi adulterado. A relação que Jesus tinha com os seus discípulos, então, aquela relação também foi adulterada. E nem por isso Jesus deixou de fazer o que ele veio fazer, nem por isso Jesus deixou de atuar naquilo que ele precisava atuar, nem por isso Jesus desistiu da sua igreja. Ele foi traído, mas ele perseverou naquilo que era o seu propósito. Sabe, queridos, talvez você esteja aqui e no seu casamento você tenha sido traído, ou você tenha traído. Mas eu vou dizer para você, na noite que Jesus foi traído, ele fez algo relevante com aquilo que aconteceu na vida dele. E eu creio que essa noite Deus preparou para você fazer algo relevante em relação ao seu casamento. Para que haja comunhão, para que haja arrependimento. E, queridos, a Bíblia nos ensina sobre o arrependimento genuíno. E eu sei que essa noite, como o pastor Felipe leu aquela passagem de ossos secos e de coisas que já estavam desgastadas, mortas, e talvez tudo isso que o pastor trouxe tenha mostrado, não é? Coisas que estão lá, mas que a luz não tinha chegado, e como lugares que estão desorganizados. Quando a luz está apagada, a gente não vê a desorganização. A gente só vê quando está desorganizado, quando a luz é acesa. E talvez essa noite a luz tenha sido acesa. E dentro de você, você se julgou. E dentro de você, você pensou: preciso tomar uma atitude. A atitude correta se chama arrependimento. A atitude correta se chama perdão. A atitude correta não é fugir, nem ignorar. E arrependimento bíblico. Primeiro vem uma tristeza, vem um pesar. E não é uma tristeza segundo o mundo, mas é uma tristeza segundo Deus. É um pesar do coração. Talvez, diante de tudo aquilo que foi falado essa noite, o seu coração pesou em alguma área. Você se julgou e percebeu coisas que não estão favoráveis no seu casamento. E veio uma tristeza, veio um abatimento. Deixa eu te dizer, é bíblico. Essa tristeza é bíblica. É o pesar, é a tristeza segundo Deus. Mas o bom, querido, é que não fica só na tristeza. A palavra, ela nos ensina o próximo passo. E o próximo passo se chama confissão de pecado. E confessar é dizer aquilo que fez e que não foi correto. E aí você pode dizer para o seu cônjuge, você pode dizer para o Senhor, mas é importante que isso seja aflorado, é importante que isso seja esclarecido. Depois a Bíblia fala sobre se afastar do pecado, porque aquele que reconhece o pecado e o deixa, é esse que vai encontrar misericórdia. Então, a prática do pecado desagrada a Deus.
Mas pode ser que a gente, na nossa caminhada, em algum momento, a gente erre o alvo. E quando a gente erra o alvo, há uma rede de proteção. Arrependimento é uma rede de proteção. Sabe, na nossa época, hoje em dia não sei se existe mais, mas na nossa época existia um circo. E no círculo tinha um espetáculo do trapezista. E o trapezista subia no trapézio e eles ficavam se balançando de um lado para o outro. E eles saltavam de um trapézio para o outro. E agarrava ali no outro trapézio. Mas embaixo tinha uma rede de proteção. Que significava que se alguma coisa acontecesse errada no espetáculo, se aquilo não desse certo por algum motivo, a rede de proteção que estava embaixo segurava o trapezista para que ele não morresse. Arrependimento na nossa vida, meu amado, é uma rede de proteção. Se algo deu errado, o Senhor providenciou o arrependimento para que a gente não morra, para que a gente não seja fulminado, para que não seja como Ananias e Safira, que caia duro no meio da congregação. Tem a rede de proteção. Mas a gente vai confessar o pecado e a gente vai deixar o pecado. E o último passo é o ódio ao pecado. Você não vai querer mais saber dessa história. Você vai ficar livre dessa história. Porque agora você aprendeu. Você passou pela cirurgia. Dr. Emanuel te operou. E aquele que foi traído? E aquele que sofreu o adultério? O perdão não faz do outro certo. Sabe, queridos, na maioria das vezes, quando a gente não perdoa, é porque na nossa mente a gente acredita que quando a gente libera perdão, nós estamos chancelando o erro do outro. Nós estamos fazendo do outro a pessoa certa, porque liberamos perdão. Mas, queridos, quando a gente libera perdão, a gente não faz da outra pessoa o certo, mas a gente faz da gente livre. A outra pessoa, se não houver arrependimento, ela continua errada. Mas eu estou livre. Eu estou livre de toda mágoa, eu estou livre de todo rancor, eu estou livre da doença na alma, eu estou livre até da doença física. Porque falta de perdão e mágoa pode ter consequência muito ruim para a nossa saúde física. Então, queridos, eu queria que o Ministério de Música nos ajudasse. Essa noite é uma noite de arrependimento. E talvez você esteja aqui e você esteja pensando, puxa vida, mas eu nem adulterei. E como o pastor falou, que bom, amado, que você não adulterou. Mas sabe que numa vida a dois, num relacionamento a dois, nós temos motivos para entristecer o nosso parceiro? Porque a vida a dois é assim. Nem sempre a gente faz tudo certo. Nem sempre, queridos, aquilo que eu desejo fazer, eu faço. Às vezes eu tenho tanta vontade de fazer tudo certo, mas no meio do caminho eu erro o alvo. E ainda que não seja um adultério, mas pode ser que no nosso relacionamento coisas precisam ser acertadas, coisas precisam ser conversadas, coisas precisam ser refletidas. Porque a caminhada a dois é assim. A gente precisa refletir de vez em quando. A gente precisa se expor de vez em quando. A gente precisa conversar de vez em quando. A gente precisa passar limpo de vez em quando. A gente precisa ouvir e ser ouvido. A gente precisa falar. Um relacionamento a dois, amado, precisa ter diálogo. E eu creio que essa noite o Senhor está liberando coisas do reino do Espírito. Destravando coisas no reino do Espírito, para que a gente possa caminhar com mais leveza. Mais leveza no seu casamento. E só pode ter leveza se tiver arrependimento e perdão. Arrependimento daquele que errou e perdão daquele que vai perdoar o erro daquele que errou. Sabendo que quem pode atirar a primeira pedra? Quem nunca pecou?
como a gente pode garantir que não vai errar? Nós estamos aqui, queridos, para não errar. Nós estamos aqui para avançar. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente cresça a cada dia. Que a gente avance e seja aperfeiçoado a cada dia. Até chegar o dia do varão perfeito. Da perfeita varonilidade. Mas esse dia ainda não chegou. Então na nossa caminhada a gente pode errar. Mas quem é que vai atirar a primeira pedra? Quem é que vai bater no peito e vai dizer, eu não erro? Então, queridos, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Sabe que o seu cônjuge, ele não sai de casa querendo errar. Muitas vezes, ele está fazendo de tudo para acertar. Cabe a você estender a mão. Cabe a você. Aleluia. Você pode ficar de pé. A gente vai cantar que o nosso orgulho estragou tudo. Porque, queridos, um dos motivos que nós não perdoamos é porque somos orgulhosos. Mas esse orgulho não vai nos levar para um bom lugar. Porque alguém que foi humilde até a morte, ele nos ensina que orgulho não vai nos levar a lugar nenhum a não ser a morte. E essa noite não é noite de ter orgulho. Essa noite é a noite de ser como Jesus, é a noite de ter humildade. Essa noite é a noite de rasgar as vestes. Sabe, queridos, na velha aliança, quando o povo pecava, o sacerdote precisava matar o novilho e apresentar o sangue diante do Senhor, para que o pecado do povo fosse perdoado. E a lei também dizia que o sacerdote precisava soltar um novilho no deserto. Porque aquele novilho correndo no deserto era a figura que o pecado estava se afastando da tenda, se afastando do arraial. Deixa eu te dizer, Jesus foi para o deserto, porque Jesus representava o cordeiro. Jesus também foi imolado, porque ele representava o cordeiro. E o sangue dele foi vertido, porque ele também representava o sangue que precisava ser apresentado. Ele se humilhou. Ele não julgou os benefícios que ele tinha. Ele viveu em amor. E o perdão nos alcançou. E nós não tínhamos nada a não ser orgulho. E nós não tínhamos nada para oferecer a não ser pecado. E o pecado que estava na nossa conta foi sobre ele. Então essa noite, amado, não é noite de ter orgulho. Essa noite é noite de ter humildade. Essa noite é noite de ter humildade. Essa noite é noite de dizer, eu te perdoo. Porque quando eu te perdoo, eu não estou dizendo que você está certo. Mas quando eu te perdoo, eu estou dizendo que eu estou livre. Essa noite é noite de dizer, me perdoa. Por quando eu digo, me perdoa, eu estou dizendo, eu sou como meu Senhor. Eu sou como meu Senhor. Eu sou como meu Senhor, que não julgou a vergonha que passou, mas antes se humilhou e se entregou, e eu sou como meu Senhor. E amado, a Bíblia diz que quando há arrependimento, quando há confissão de pecado, quando há tristeza segundo Deus, quando há o ódio ao pecado, está tudo consumado. Espírito de vida
vindo sobre o seu casamento. Espírito de vida vindo sobre o seu casamento. Sobre o leito sem ruga e sem mácula. O leito do seu casamento é um leito sagrado. O leito do seu casamento é sagrado. E essa noite é noite de santificar o seu casamento. Santificação no casamento. Santificação no casamento. Você pode dar a mão ao seu marido e à sua esposa. Dê a mão ao seu cônjuge agora. E nós vamos cantar. E você vai cantar de mão dada. Aleluia. Aleluia. Meu orgulho me tirou Oh, cantrabague, churião, bababa, xererererererere. Sua Oh, humildade cantarei, churião, babaia, cantrabague, churião, bababa, xererererere. Oh, maracara, mana, xer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 e. Em troca do amor eu falharia. Oh, obrigado, Pai. A tua unção nesse lugar, despedaçando o jugo. A tua unção quebrando grilhões, abrindo as cadeias. O teu sopro nos casamentos, Espírito de vida. O leito sem mácula, o leito sagrado. Obrigada, Pai. Matrimônios santos, matrimônios firmados na rocha. Relações sexuais lícitas, abençoadas pelo Senhor. Obrigado, Pai, a tua unção nesse lugar. A unção que despedaça jugo. A unção como um bálsamo, como um unguento santo. Oh, o remédio sagrado. Remédio sagrado. Oh, aleluia. Oh, cantrabague, xurião, babaia, cantareia, xurião, babaia, cantrabague, xurião, bababa, xerererererere. Oh, cantrabague, xurião, bababa, xererererere, manacara, mana, xerererererere. Oh, cantareia, xurião, babaia, cantrabague, xurião, bababa, xerererererere. Oh! Pois o amor cantrabague, xurião, babaia, cantareia, xurião, bababa, xerererererere. se Oh, cantrabague, xurião, bababa, xerererererere, manacara, mana, se xerererererere, xurião, bababa, ganha. xerererererere. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Livres! Eu Livres! quero conhecer Livres de toda mentira! Toda mentira caindo por Eu terra! quero conhecer Livres em nome de Jesus! Oh! Eu quero conhecer Jesus. Sim! Meu amado Oh, cantrabague, xurião, babaia, cantrabague, xurião, bababa, xerererererere. Oh, cantrabababa, xerererererere, xurião, bababa, xerererererere. Oh, cantrabababa, xerererererere, xurião, bababa, xerererererere. Oh, cantrabague, xurião, babaia, cantrabague, xurião, babaia, cantrabague, xurião, bababa, xerererererere. Oh! Aleluia! Obrigado, Pai. Queridos, eu tenho uma direção clara, duas direções claras no meu espírito. Uma é que você que entrou aqui hoje, você não tem confirmado a sua aliança com Deus. Você está aqui talvez acompanhando o seu cônjuge, você faz tudo certo, mas você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu dizer, convida Jesus para o seu casamento. Jesus entrou naquele casamento onde o vinho, que representa alegria, estava acabando, ia envergonhar aquele casal. Mas o Senhor transformou água em vinho, para que aquele casal restabelecesse a alegria e não se envergonhasse.
Queridos, deixa eu dizer, com Ele é mais fácil. Então, o primeiro convite que eu vou fazer, se você está aqui e você não tem convicção da sua aliança, ou seja, você nunca declarou, a Bíblia diz que você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele hoje está vivo e Ele é o seu Salvador, ou seja, Ele pagou a sua conta, o seu pecado que você não poderia pagar, o pecado de viver independente de Deus e que você quer Ele como seu Senhor. Você não vai ouvir essa palavra toda que você ouviu hoje e sair daqui desaliançado. Essa aliança que faz o cordão de 3 dobras está disponível para você e não tem nenhum mistério, na realidade nem depende de nós, a gente só quer te ajudar. Você está aqui em nosso meio, você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você até já frequenta a igreja, já veio, é simpatizante, e eu não estou convidando você necessariamente para estar nessa igreja, mas para o cordão de 3 dobras entrar na sua vida. Você está aqui? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. E eu tenho um segundo convite, querido. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, logo após ele explicar que o pecado está na carne, que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, com os gemidos inexprimíveis, que na realidade significa a oração em línguas. Se você é cristão, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ou nesses gemidos inexprimíveis, ele é a sua arma para se reforçar. Porque a Bíblia diz que o Espírito nos assiste na fraqueza, ou seja, não é na hora que está tudo bem, é na fraqueza, no desejo de se masturbar, no desejo pela pornografia, no pensamento ilícito, no desejo de adulterar. Querido, a sua ajuda é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é só conhecer a palavra, você precisa da ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que em Romanos 8, 26 diz, Ele nos assiste nessa hora da fraqueza. Então, na hora que você desejar, que o seu corpo desejar errar, você precisa ter essa arma, essa ferramenta. E eu não estou dizendo que você vai vir aqui somente se você estiver sentindo desejo ou sendo tentado. Mas se você está aqui, você ainda não ora em outras línguas, você precisa sair daqui com essa ferramenta. Você que é igreja, você pode começar a orar baixinho. Eu sei que a gente avançou um pouquinho, mas a gente não vai deixar nada pela metade. Você pode orar, não precisa ser tão baixinho não, pode orar um pouco mais alto. Nós vamos criar um ambiente aqui. E se você ainda não ora em outras línguas, você vai receber a sua ferramenta hoje. Eu não estou chamando somente você que tem dificuldade em alguma área, mas você que está aqui ou não tem nenhum problema hoje nessa área, mas você não ora em outras línguas, não saia daqui sem essa ferramenta. A igreja pode adorar.